Bom dia, terceiro ano, como que vocês estão? Tudo bem? Olha, já estamos no quarto bimestre, hein? Como passa rápido. Mas não sei se vocês observaram que a nossa apostila do terceiro ano, ela, principalmente o segundo semestre, ela não é dividida em bimestre, ela é dividida apenas em semestre. Então, a gente não tem uma divisão terceiro e quarto bimestre, tá? E a gente vai seguir aqui, a gente vai dar sequência. Anteriormente, nós estávamos falando sobre a formação da população brasileira e hoje a gente vai continuar com a dinâmica populacional brasileira. Quando a gente fala de dinâmica populacional, a gente vai entender, né, o que isso estuda. E a gente vai estudar as variações na quantidade da população, observando os elementos do crescimento e também da estrutura da população. E são observados três tipos de indicadores, que é a mortalidade, a natalidade e a fecundidade, além também da gente considerar aí todo o processo migratório. Como que é calculado, né, cada um desses indicadores? Aqui a gente tem a taxa de natalidade, inclusive eu coloquei um gráfico aqui para vocês, né, e vocês podem perceber que a mortalidade, ela diminuiu muito no Brasil, né, nos últimos anos. E ela é calculada a partir da relação entre o número de óbitos em um determinado ano por 1.000 habitantes. A taxa de natalidade, se vocês observarem, ela também diminuiu. Depois a gente vai entender por que esses indicadores eles vêm diminuindo. A natalidade ela é calculada com base no número de nascimentos em um dado ano e depois multiplica-se o resultado por 1.000 para você ter ali aquela taxa de natalidade. Já a taxa de fecundidade, o que quer dizer a taxa de fecundidade? Ela também relaciona o número de crianças com menos de 5 anos ao número de mulher em idade reprodutiva, que varia ali conforme o país, podendo ser de 15 a 44, de 14 a 49 ou de 20 a 20 de 20 a 44 anos. Se vocês observarem, inclusive outros anos nós já estudamos que o país, quanto mais desenvolvido, quanto mais rico, mais tarde as mulheres elas passam a engravidar. Por isso que essa idade reprodutiva, ela apresenta uma variação. E aqui eu tenho um gráfico também com a taxa de fecundidade do Brasil, e se vocês observarem, ela diminuiu bastante, tá? E que também a gente vai entender os motivos dessa redução. Quando a gente observa a estrutura da população, pode-se estudar dois elementos, que é a idade e também o sexo. A idade, ela vem mostrando o percentual de jovens, adultos e idosos. E o sexo é destacado de acordo com o percentual de homens e também de mulheres de uma população. Aqui eu trouxe para vocês uma pirâmide etária, tá? Que é a estrutura da população, que ela vai ser representada em forma de pirâmide. E aqui nós temos, se vocês observarem, ela está dividida entre homens e mulheres, entre jovens, que vai até 19 anos, adultos, que vai de 20 a 59 anos, e idosos, que vai a partir de 60 anos. Então, essa é a estrutura da população para se estudar. E diga-se de passagem, para uma população estar estruturada de uma maneira correta, tem que apresentar o formato mais próximo de uma pirâmide. Por isso recebe esse nome de pirâmide etária. Aqui eu tenho um exemplo de duas pirâmides, tá? A gente tem a da África e a gente tem da Europa, né? Então, a gente pode perceber que do continente africano tem um formato muito mais parecido com de uma pirâmide, enquanto da Europa a gente percebe aí né, não se encaixa numa ideia de uma pirâmide. E que, inclusive, quando a gente estuda ali demografia da Europa, a gente pode perceber que essa taxa de natalidade muito baixa, ela vai causar ali uma certa deficiência da mão de obra jovem futuramente,
né? E quando a gente vê a expectativa muito elevada, a expectativa de vida, também a gente pode perceber que acaba causando aí um déficit previdenciário, onde há uma necessidade de estruturar, né, todo o sistema previdenciário do país. Não estou dizendo que é ruim, estou falando que há uma necessidade dessa estruturação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a transição demográfica, que é o termo que os especialistas eles empregam para descrever a dinâmica do crescimento populacional, e que o crescimento populacional é o processo pelo qual percebe-se uma tendência de estabilização, crescimento ou redução populacional, tendo em vista a evolução das taxas tanto de natalidade quanto de mortalidade, e ele está dividido em 3 fases. A primeira fase consiste em que? Na redução da mortalidade com elevadas taxas de natalidade, e que vai haver aí uma ampliação do crescimento natural da população, que foi chamado de explosão demográfica, que foi um crescimento gigantesco, algo, né, que explode, algo que é muito grande. A segunda fase é caracterizada quando a natalidade e mortalidade elas estão em queda, mas ainda persiste uma grande diferença com o elevado crescimento populacional. Isso, a segunda fase ela é chamada de estabilização demográfica, aonde acaba havendo aí uma queda muito grande na natalidade e na mortalidade, porém ainda assim apresentando aí um processo de crescimento. Estabilização demográfica é caracterizada a segunda fase. E a terceira fase é a queda da natalidade, né? Quando a queda da natalidade ela é mais acentuada que a da mortalidade, ou seja, o crescimento natural ele vai diminuir e atinge o patamar inicial, que vai ser a implosão demográfica, tá? Então, são essas 3 fases, né? Quando a gente fala aí desse crescimento populacional. Agora vamos lá para a teoria, né, do modelo de transição demográfica. As transformações ocorridas nos séculos XIX e século XX, elas reforçam as teorias de que os países passaram por uma fase máxima de crescimento populacional, que foi seguida por uma fase de declínio ou também de uma estabilização. No continente africano e no Oriente Médio, a maioria dos países eles encontram-se na primeira fase, que seria a explosão demográfica. Em quase todas as nações da América Latina e do Sudeste Asiático, ainda prevalecem ali a segunda fase, que seria a de estabilização demográfica. Já os países da América do Norte, Europa e Oceania predomina a terceira fase, que é de uma implosão demográfica, ou seja, um regime demográfico moderno. Se vocês observarem essa terceira fase, né, de implosão demográfica, onde há aí uma redução desse crescimento populacional, a gente está falando da América do Norte, Europa e Oceania. São continentes onde apresentam um elevado crescimento econômico, né, destacando aí a Oceania, Austrália, Nova Zelândia, praticamente toda a Europa, e a América do Norte, né, que é o Canadá e os Estados Unidos. Então a gente pode vir para essa ideia da implosão, né, o território quanto mais rico, menor número de filhos. A questão da segunda fase, que é a estabilização demográfica, a América Latina entra no nosso território e também o Sudeste Asiático, que são territórios onde nos últimos anos vem conquistando um certo crescimento populacional, e já na África e no Oriente Médio ainda está ali na primeira fase, que é da explosão demográfica. São territórios, a África apresenta, dos 30 países mais pobres do mundo, 20 estão no continente africano. E o Oriente Médio, lá as diferenças sociais elas são gigantescas. Lá você é extremamente rico, ou você é extremamente pobre, né? Então essa desigualdade social está caracterizada também aí pela explosão demográfica.
Aí agora a gente vai falar um pouquinho da estrutura etária da população, que está diretamente ligada às taxas de natalidade, mortalidade e o crescimento vegetativo, sendo representado por gráficos em forma de pirâmide. Que é a pirâmide etária, né, que nós já falamos anteriormente, já expliquei para vocês como que ela está sendo colocada e é utilizado no estudo do perfil populacional atual de um determinado local e é útil como base de comparação ou mesmo para projeções futuras. Para os próprios governos, eles poderiam traçar medidas de desenvolvimento ou até mesmo controlar aí tanto o crescimento populacional, traçar medidas para poder inserir, por exemplo, um número de jovens muito grande no mercado de trabalho, se preparar, se qualificar para que seja uma população jovem atuante. E para dar sequência, a gente vai falar agora do processo migratório. Lembra quando a gente começou, né, no comecinho da nossa videoaula, né, que eu falei ali de que além dos indicadores, tinha também o processo migratório. E a gente vai entender o que é esse processo migratório, que muita gente acaba, né, ficando confuso, o que significa imigração, emigração, migração. E a gente vai entender agora tudo isso, tá? Quando a gente fala de migração, a gente está falando exatamente a mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado ou até mesmo de domicílio. Esse fenômeno ele pode ser desencadeado por fatores espontâneos, que são as chamadas forças de atração, ou fatores forçados, que são os chamados forças de repulsão. E os motivos que fazem com que as populações migrem são motivos religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, ambientais. Existe uma série de fatores. Mas por que esses fatores ocorrem? Por que essas migrações ocorrem? As migrações elas surgem como respostas às fortes desigualdades econômicas, sociais, ambientais entre as diferentes regiões do mundo. É a busca constante por melhores condições de vida. Acabei de falar para vocês das áreas de repulsão da população, né? São áreas que perdem população em consequência de diversos fatores, como por exemplo, uma estagnação econômica, então as pessoas saem em busca de uma vida melhor, uma vida econômica melhor, utilização de tecnologia na agricultura, dispensando um grande número de trabalhadores. Então o que acontece? As pessoas perdem o seu trabalho, então elas são obrigadas a mudar. A própria concentração fundiária acaba obrigando as pessoas a saírem do lugar. Então, repulsão, elas estão sendo expulsas, praticamente expulsas. Não seria necessariamente o termo expulsas, né? Mas elas estão sendo obrigadas a mudar de lugar. Já as áreas de atração populacional são áreas que recebem populações de outras áreas. A atração ela acaba sendo exercida por vários fatores, como por exemplo, melhor oferta de emprego, maior facilidade de acesso à terra, melhor qualidade de vida. Inclusive Paraty recebe muita gente que as pessoas vêm em busca de uma melhor qualidade de vida, né? Por estar em uma cidade pequena, por a facilidade de deslocamento, estar no meio da natureza, ter a possibilidade de estar na praia, na cachoeira, porém acaba sendo também uma área de repulsão, né? Principalmente na idade de vocês são obrigados a migrar, né? Em busca de concluir o ensino superior, enfim, são diversos os fatores, tá? Mas por que a gente vai estudar migração? A gente estuda migração porque, quer sejam internas ou externas, elas acabam provocando uma série de alterações demográficas, alterações sociais e também econômicas, tanto nas áreas de partida quanto nas áreas de chegada. Inclusive, essa imagem que eu coloquei, né, é uma imagem que retrata muito a questão do processo migratório do continente africano, da própria Síria, né, que as pessoas estavam
passando por um período de guerra, então as pessoas estavam sendo obrigadas a migrarem. Agora a gente vai falar desses tipos de migração, né? Quanto ao tempo de permanência do migrante, ela pode ser chamada de migração definitiva ou de migração temporária. Pelo próprio nome já dá para você identificar como que ela é caracterizada. Quanto à forma, né, que se deu, né, o motivo que se deu a origem da migração. A gente tem a migração espontânea, quando ela se dá por vontade própria do migrante. A migração forçada, quando ela se dá por uma vontade externa ao interesse do migrante, quando ele é obrigado. A migração planejada, quando ela se dá de uma forma planejada a fim de cumprir um determinado objetivo, que a gente pode até colocar o exemplo, né, de quem sai daqui para poder fazer ensino superior em uma outra cidade e volta. É uma migração planejada. Uma migração legal, quando ela é autorizada pelo governo, né, quando você entra no território e que é autorizado pelo governo. Visto que muitos países eles proíbem você simplesmente chegar para viver. E a migração ilegal, que ela não é autorizada pelo governo, ou ela é simplesmente autorizada por um tempo determinado, como quando você chega com visto de turista, sem retorno do cidadão ao seu país de origem após o fim do prazo. Então essa é a migração legal. Vou só colocar para vocês a diferença entre... Porque aqui a gente está falando de tipos de migração. Muita gente confunde imigração com emigração. Imigração é o processo de chegada. Quando você chega, você é um imigrante. Quando você sai, você é um emigrante. Então, por exemplo, uma pessoa que vive em Paraty e vai morar na cidade de São Paulo, ela fez um processo migratório. Em Paraty, ela foi uma emigrante porque ela saiu. Já lá em São Paulo, ela é uma imigrante porque ela chegou. Então, ela realizou um processo migratório. Dependendo do ponto de vista, ela vai ser chamada de imigrante ou emigrante. Agora a gente vai ver os tipos de migração de acordo com o espaço de deslocamento. A gente vai ter as migrações internacionais, né, pelo próprio nome já dá para a gente entender, e as migrações nacionais ou chamadas de internas, tá? Migração internacional hoje, né? Aqui eu coloquei um mapa, né, de regiões de partida, de regiões de chegada. Se vocês observarem, né, a gente pode observar que o continente europeu é um território onde tem o número de chegada muito maior, né? Isso normalmente os territórios mais ricos acabam concentrando aí as regiões de chegada e as regiões de partida, consequentemente, acabam sendo os países mais pobres. Bom, vamos falar agora das migrações nacionais, ou também chamadas de migrações internas, que ocorrem ali dentro do mesmo país. Elas podem ser chamadas de interregionais, intrarregional, entre as regiões, entre regiões, intra dentro da mesma região, interestadual entre estados, intraestadual dentro do estado, êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, êxodo urbano, a saída da cidade para o campo, e que inclusive o êxodo urbano, né, nos últimos anos tem ganhado uma relevância bem significativa, principalmente agora com a pandemia também. Urbano, que é de uma cidade para uma outra cidade. A transumância, ou também chamada de sazonal, as pessoas mudam de acordo com a estação do ano, e isso tem muito a ver também com a atividade econômica que elas realizam. O nomadismo, que é em busca de alimento, abrigo, e a migração pendular ou diária, que é quando você vive numa cidade e você trabalha em outra, então você faz esse movimento, é como se fosse um movimento de um pêndulo, né, que vai para lá e para cá. Então, essas são as migrações nacionais, ou também chamadas de migrações internas. Aqui eu coloquei o exemplo, né, dentro do mesmo país, porque que elas ocorrem, e observamos que historicamente a principal região de migração no Brasil tem sido o Nordeste. Isso não se deve exclusivamente às secas, mesmo porque nós devemos lembrar que não é só o sertanejo que muda
que deixa a sua região. A falta de empregos, de infraestrutura, a concentração de terra e também o baixo padrão de vida acabam sendo fatores principais para a saída dos nordestinos de sua região. A seca, logicamente, é um agravante para aqueles que moram nas áreas afetadas por esse fenômeno climático, mas não é necessariamente a seca. São vários outros problemas estruturais que ocorrem na região que faz com que as pessoas migrem. Olha essa imagem, né? As pessoas saem muitas das vezes em busca de uma vida melhor, né? Então elas vão com essa ilusão. E aqui é uma imagem do campo, né? O homem realizando uma atividade no campo e lá na cidade, né? Que atividade ele está realizando? Acaba sendo a mesma, porém com características talvez mais precárias. Aqui eu coloquei para vocês, né, todo o processo migratório que foi ocorrendo dentro do território brasileiro para vocês observarem esse mapa, tá? A migração entre 1950 e 1970, olha só, olha como houve um processo migratório gigantesco, né, do Nordeste, ali principalmente para a região sudeste do Brasil, né, principalmente para o estado de São Paulo. E já que na década de 70 e 90 a gente começa a perceber ali uma dispersão muito mais ampla pelo território brasileiro, e isso ocorreu também devido a medidas governamentais, né, como a criação da Zona Franca de Manaus, a construção da cidade de Brasília, enfim. E a migração ali na década de 90, não é isso que, inclusive, se vocês observarem esse último mapa da década de 90, houve um retorno ali do Sudeste para o Nordeste. Muita gente, se vocês observarem o primeiro e segundo mapa, as pessoas não chegam no Nordeste. Já no terceiro mapa, a gente já consegue perceber esse retorno para essa região. E isso é decorrente das melhorias que foram ocorrendo na região. Como eu falei para vocês lá no comecinho, né, que essas migrações elas deixam consequências tanto nas áreas de partida também quanto nas áreas de chegada. E a gente vai ver aí essas consequências tanto demográficas, econômicas e também as consequências sociais. As consequências demográficas, que vai ser a diminuição da população nas áreas de partida, diminuição da natalidade, da densidade populacional e também da taxa de fecundidade, desequilíbrio na pirâmide etária, aumento na taxa de mortalidade, isso nas áreas de partida. Já nas áreas de chegada, aumento da população absoluta, aumento da natalidade, aumento da densidade populacional, rejuvenescimento da população, diminuição da mortalidade. Por que apresenta aumento da taxa de mortalidade e diminuição da taxa de mortalidade? Porque vale lembrar que quem migra são pessoas que são consideradas adultas. Com boa saúde. Então, nas áreas de partida, acaba ficando as pessoas com uma idade mais avançada, então isso vai aumentar a taxa de mortalidade. E nas áreas de chegada vai diminuir a taxa de mortalidade porque vão chegar pessoas jovens, então isso acaba caracterizando ali um menor número de mortes, tá? Pessoal, meu fone tinha caído do ouvido, por isso que eu tinha dado essa pausa, tá? E as consequências econômicas vai ser a diminuição da população economicamente ativa, diminuição, isso nas áreas de partida, né? Diminuição do dinamismo econômico, diminuição do desemprego, ligeira melhoria dos salários. Aqui a gente pode considerar consequências positivas e consequências negativas. Entrada de divisas dos imigrantes, dinheiro, né? E nas áreas de chegada, aumento da população economicamente ativa, aumento do dinamismo econômico, aumento do desemprego, porque vai ter mais pessoas buscando trabalho, aumento da mão de obra barata, saída de divisas, porque as características econômicas elas vão estar muito mais criteriosas. Então essas são as consequências, tá?
E as consequências sociais, tanto nas áreas de partida quanto nas áreas de chegada. Inclusive, aqui em Paraty, a gente pode observar um pouco, né, dessas consequências sociais, que é a introdução de novas culturas, ideias, diminuição na intensidade das relações familiares e também de amizade. Nas áreas de chegada, a difusão cultural, a língua, a música, a vestimenta, aumento de favelas e cortiços na periferia, aumento do racismo, principalmente a xenofobia e também a discriminação social. Então, são essas consequências que a gente pode colocar aí, tanto nas áreas de partida quanto nas áreas de chegada. Bom, eu coloquei essa charge para a gente finalizar sobre essa dinâmica populacional, e inclusive ela retrata aí o continente asiático, né, com um peso populacional muito maior e as pessoas subindo ali querendo ir para a Europa. Inclusive na Europa as pessoas estão felizes, brincando, né, está tudo muito mais leve. Ali na parte da Ásia não, né, as pessoas já estão mais sofridas. Então é isso. Então a gente encerra essa primeira parte e agora a gente vai continuar no nosso grupo do WhatsApp, tá bom?